Hoje é o meu aniversário e resolvi fazer o bolo de um dos bombons que mais amo, o bolo Charge ou bolo Snickers. Ele ficou simplesmente divino e tenho certeza que quando você fizer vai se apaixonar. Bora aprender. Ingredientes: massa, 4 unidades de ovo, 80 ml de óleo, 1/3 de xícara, 226 gramas de açúcar mascavo, 1 xícara e 1/3, 90 gramas de chocolate em pó, 1 xícara, 240 ml de leite, 1 xícara, 240 gramas de farinha de trigo, 2 xícaras, 15 gramas de fermento químico, 1 colher de sopa, recheio de caramelo, 180 gramas de açúcar, 1 xícara, 300 gramas de creme de leite, 1 caixinha e meio, 40 gramas de manteiga, 2 colheres de sopa, 1 grama de flor de sal, meio colher de chá, 5 ml de essência de baunilha, 1 colher de chá, 140 gramas de amendoim torrado sem sal, 1 xícara, recheio nougat, 2 unidades de clara, 135 gramas de açúcar, 3/4 de xícara, 80 ml de água, 1/3 de xícara, 75 gramas de pasta de amendoim sem açúcar, 5 colheres de sopa, calda, 180 ml de leite, 3/4 de xícara, 20 gramas de chocolate em pó, 2 colheres de sopa, cobertura, 250 gramas de chocolate ao leite picado, 100 gramas de creme de leite meia caixinha, 70 gramas de amendoim xerém, 35 gramas de amendoim torrado sem sal, 1/4 de xícara. Instruções: massa. Em uma tigela coloque os ovos, o óleo, o açúcar mascavo e o chocolate em pó e mexa bem. Junte o leite e misture mais um pouco. Comece a adicionar aos poucos a farinha de trigo enquanto mexe. Finalize com o fermento químico. Despeje em uma forma redonda de fundo removível e 20 cm de diâmetro e 10 cm de altura. Forreie o fundo com papel manteiga e unte com manteiga e polvilhe uma mistura de farinha de trigo e chocolate em pó. Leve ao forno pré-aquecido a 200 graus Celsius por aproximadamente 45-55 minutos. Desenforme de morno para frio e corte-o em 3 fatias. Lembre de tirar o topinho para ele ficar bem retinho. Recheio de caramelo. Em uma panela em fogo médio coloque o açúcar e espere derreter. Reduza o fogo e enquanto mexe acrescente creme de leite aquecido e misture rapidamente. Junte a manteiga e assim que o caramelo dissolver por completo desligue o fogo. Coloque o amendoim e misture. Divida em 2 potes e deixe esfriar em temperatura ambiente. Recheio nougat. Em uma batedeira coloque as claras e deixe batendo em velocidade baixa. Enquanto isso coloque em uma panela a água e o açúcar e leve em fogo médio. Mexa um pouco no início para dissolver o açúcar. Pare de mexer e a partir do momento que levantar fervura deixe por cerca de 5 a 7 minutos até que você perceba que ela mudou um pouquinho de coloração e a calda começou a cair em fio. Com a batedeira ligada aumente para a velocidade média e comece a colocar a calda em ponto de fio sobre as claras. Deixe batendo por cerca de 10 minutos até sentir que a tigela da batedeira já está em temperatura ambiente. Nesse momento junte a pasta de amendoim e bata mais um pouco. Divida em 2 potes e deixe em temperatura ambiente. Calda. Misture o leite com o chocolate e coloque em uma bisnaga. Montagem. Colocar dentro de um aro de metal para bolos e no prato que já vai servir uma massa de bolo. Depois regar com a calda. Por cima o pote de recheio nougat. Por cima o pote de recheio de caramelo. Colocar mais uma camada de bolo. Depois regar com a calda. Por cima o outro pote de recheio nougat. Por cima o outro pote de recheio de caramelo. Na última colocar a massa de chocolate e regar com o restante da calda. Levar para a geladeira. Depois desenforme o bolo retirando o aro de metal. Cobertura. Derreta o chocolate de 30 em 30 segundos no micro-ondas. Quando ficar homogêneo coloque o creme de leite e misture bem. Depois o amendoim xerém e espalhe por cima e pelas laterais. Finalize com amendoim torrado sem sal.